E hoje, irmãos, eu me senti desafiado, eu nunca fiz isso, eu vou fazer a primeira vez pregar sobre o João Calvino. Não é fácil você fazer uma biografia, eu preciso ser bem dinâmico, eu preciso usar bastante aqui o data show para conseguir prender a atenção de vocês. Não é fácil fazer uma pregação, uma biografia de um cristão, mas vale a pena a gente conhecer a vida desse homem, contemporâneo de Martinho Lutero. Então eu queria que você me ajudasse hoje, nesse estudo de hoje, para a gente poder conhecer um pouco mais da vida e obra desse homem de Deus, chamado João Calvino. Então vamos lá. Quando Calvino nasceu, ele nasceu num mundo propício à reforma, né? Eu vou colocar algumas datas lá. 1509, né? Ele nasceu em 1509. Quando Calvino nasceu, o Martinho Lutero tinha 26 anos de idade. Então você vê que eles são da mesma época. Lutero era um pouco mais velho que João Calvino. Então ele nasceu em 1509. Em 1517 foi a data que Lutero colocou aquelas teses, né, lá na porta do castelo, da igreja do castelo de Wittenberg. Na época, 8 anos, né? Ali tá errado, né? 8 anos depois, Lutero tinha 32 anos, né? E Calvino, 8 anos. Então, você veja que Calvino estava vivendo na sua infância a reforma protestante, né? Ali Lutero tinha 32, Calvino tinha 8. E com certeza, né, irmãos, a gente é fruto também do nosso tempo, né? A gente vive em uma realidade dos nossos dias. Nós não estamos hoje mais falando de repente alguns assuntos que nossos pais já venceram. Talvez hoje são outros desafios que nosso tempo nos pede, né? Na época de Lutero, por exemplo, não tinha algumas coisas que são desafios para nós hoje, como a televisão, como o celular, rede social. Existem desafios hoje nesses ambientes também, né? Então, cada tempo tem as suas necessidades. Enquanto Calvino, então, era uma criança, Lutero dizia: salvação é pela graça, mediante a fé, unicamente por Cristo, exclusivo para a glória de Deus e baseado nas Escrituras Sagradas, né? Ele dizia isso, e assim Calvino estava ali nascendo, né? Então, ele nasceu na zona rural da França, tá? Alguns pensam que Calvino era alemão, né? Assim como Martinho Lutero, mas ele era francês. Ele nasceu na zona rural, Noyon, a 96 quilômetros de Paris. Então ele era francês, nasceu no dia 10 de julho de 1509. Era filho de Gerard e Jeanne. Seu pai católico, sua mãe católica, e ele nasceu no ambiente católico. O seu pai era administrador financeiro de uma igreja católica. O seu pai tinha amigos bispos católicos e incentivava o João Calvino a estudar também para ser um bispo, um padre. Ele incentivava o filho desde pequeno a se dedicar na formação teológica também. A sua formação, né? Quando Calvino tinha 11 anos, né? O seu pai usou sua influência para obter uma capelania para o filho na Catedral de Noyon, né? Ou seja, o pai dele tinha contatos e conseguiu uma bolsa para ele estudar. Então o pai dele encaminhou ele nos estudos. E já com 14 anos, Calvino entrou na Universidade de Paris, a fim de estudar teologia, em preparação formal para tornar-se um sacerdote, né? E já com 17 anos, olha como esse jovem era brilhante, a sua mente. Com 17 anos,
ele já se graduou em mestre em ciências humanas, né? Mestre em ciências humanas. Ele recebeu formação em latim, recebeu formação clássica em filosofia. Ele ia se preparando para o que Deus iria fazer em sua vida, né? A gente não sabe, né, irmãos? Às vezes a nossa vida também, Deus vai colocando algumas coisas em nossa vida que vão ser usadas no futuro para a sua glória. Isso é um mistério de Deus, né? Então Deus já foi preparando esse jovem para um grande projeto divino. E com 19 anos, o pai dele motivou ele a estudar direito na Universidade de Orleans, né? Então ele foi redirecionado depois pelo pai para ser um advogado. E também nós vamos ver depois isso na formação teológica dele, que isso contribuiu para ser o melhor expositor da Bíblia, né? Através da sua formação em direito. Então, irmãos, Calvino, ele teve uma infância muito rica. Aprendeu grego, aprendeu hebraico, aprendeu latim, aprendeu a discursar de forma persuasiva no direito, aprendeu a expor o raciocínio. Então ele foi forjado em boas condições, né? Em bons estudos, em bons caminhos, e essas habilidades depois foram usadas para explicação da palavra de Deus. O seu pai morreu em 1531, e parece que o pai dele exercia assim uma opressão, tipo assim, faça isso, faça aquilo. O pai dele é católico, né? E ele tinha 21 anos de idade quando o pai dele morreu, e ele disse assim, não, agora eu vou fazer o que eu quero. Agora eu quero estudar outras coisas. Ele foi estudar literatura, ele foi buscar o seu amor, ele era solteiro, né? Ele começou a se aventurar em outros ambientes, talvez, que o pai não mais o direcionava, né? Dessa, talvez, uma influência um pouco dominadora do pai. E foi nessa época que ele se converteu, né, às ideias da reforma. Porque ele, como eu disse, era católico, né? Mas aí ele começou a conhecer só as Escrituras, as 5 solas, né? Só Cristo, né? Só a fé, só a graça, só Deus a glória. Então aquilo estava efervescente nos dias de Calvino, da sua juventude. E ele ouviu aquelas ideias e concordou, disse, está certo, a gente precisa sair desse mundo que a Igreja Católica construiu na época, onde aprisionava as pessoas. As pessoas não podiam ler as Bíblias não eram acessíveis. A Igreja proibia muitas liberdades na época, como a própria liberdade de estudos, ela reprimia. Calvino foi tendo contato com essas ideias de Lutero, que a Bíblia era para ser lida por todos os crentes, e isso foi causando no coração dele uma mudança, e ele se converteu do romanismo ao protestantismo. Ele fala que a vida dele não foi aquela vida de conversão assim, que ele era um perverso, que ele vivia em bares, em botecos, que ele vivia em prostituição, não. Ele era um jovem com valores, ele era um jovem com princípios, era um bom filho, ele era um bom cidadão, mas ele se converteu do romanismo para o protestantismo. Ele disse, eu abraço as ideias da reforma, eu concordo com o que Lutero está ensinando, né? E assim então Calvino se une de forma livre e pela sua vontade às ideias e à causa protestante, tá? É claro que ele encontrou oposição, né? As pessoas começaram a questionar, e em 1534 Calvino foi obrigado a deixar a cidade de Paris, porque eles não estavam admitindo os protestantes. Sofreram muita perseguição, irmãos, né? Não aceitavam as ideias protestantes nas universidades, eles eram criticados, e assim ele teve que fugir de Paris devido a essa nova fé que ele encontrou.
e ele fugiu para um lugar tranquilo. Ele fugiu para uma propriedade rural. Era um homem rico que era dono dessa propriedade, um homem que conhecia as ideias da reforma e abraçava a reforma, e falou para Calvino: Calvino, fica aqui. Aqui, Calvino chama esse lugar de um ninho tranquilo. Esse homem que acolheu Calvino tinha uma grande biblioteca, muitos livros, e Calvino passava horas e horas lendo aqueles livros, lendo a Bíblia, estudando. Não era casado, não tinha filho, não tinha que trabalhar, então ele poderia dedicar muito tempo nas leituras, nas devocionais, e ele lia Agostinho, ele lia tantos homens do passado, pais da igreja, e assim ele foi ali também mostrando-se um teólogo autodidata. O que é autodidata? Aquela pessoa que sozinho começa a se desenvolver. Né? Já viu uma pessoa que a gente fala assim, um músico autodidata? É aquele músico que aprende sozinho. Né? Toca violão sozinho, nunca teve aula. Foi sozinho e alguém ensinou uma nota ali, ele foi andando sozinho e foi embora. Assim, Calvino foi chamado de um teólogo autodidata. Ele foi pegando aquele amor pela literatura, pelos livros e pela Bíblia, e assim foi se tornando um grande pensador na área teológica. E ele escreveu, irmãos, a sua principal obra, que é as Institutas Cristãs. Esses livros estão na internet, você pode ter acesso ou pode comprar também. Ele escreveu esse livro que, na realidade, é a obra-prima da reforma. Enquanto Lutero foi a coragem da reforma, Calvino foi a mente da reforma. Né? Enquanto Lutero foi aquele que deu um grito de liberdade, o Calvino foi o que escreveu, sistematizou o pensamento da reforma. Né? Calvino escreveu esses livros, né? São lindos tratados teológicos, profundos. Ele fala de vários temas sobre a obra de Jesus na cruz, sobre o Espírito Santo, sobre a Trindade. São muitos e muitos temas teológicos. E ele falava também sobre a natureza do cristianismo puro, bíblico. E essa foi a grande obra-prima de Calvino, que depois ficou um registro como um dos livros oficiais da Reforma Protestante. Então, se você tiver interesse, você pode buscar esse material aí e conhecer mais também os seus ensinos. Vamos falar da cidade de Genebra, que é uma grande referência na vida de Calvino. Enquanto ele fazia essas fugas devido à perseguição religiosa aos protestantes, Calvino passou na cidade chamada Genebra. Ele estava fazendo uma viagem para Estrasburgo e passou sem querer. A gente fala, né, a biografia dele fala que foi uma providência do Espírito Santo ele passar ali. E ele passou ali em Estrasburgo e o nome de Calvino já era conhecido. Por quê? Devido aos livros dele. E uma pessoa que conhecia ele, chamado William Farel, estava lá em Genebra e fica sabendo que Calvino está de passagem ali. E William Farel vai até Calvino e fala: Calvino, fica aqui em Genebra, nos ajude com a reforma protestante aqui em Genebra, vamos contribuir com essa cidade, vamos deixar o nosso legado. E Calvino não queria. Calvino diz a história que estava muito resistente, e o William Farel faz um desafio, até lança uma maldição, fala assim: Calvino, se você não ficar aqui, Deus vai te amaldiçoar. Fala para ele. E aí Calvino fala: peraí, meu amigo, não é assim não, né? E aquele jovem teólogo, então, fica na pressão em Genebra. E agora, em vez de estudar naquele ninho tranquilo, naquela fazenda, agora Calvino está com os alunos, com pessoas, convivendo numa cidade. Está ensinando, está pregando, está transmitindo aquela sabedoria que ele tinha da palavra de Deus, aquela mente tão
especial que Deus concedeu a Calvino. E assim, irmãos, Calvino e Farel, essa imagem, essa homenagem está lá na cidade de Genebra, e você tem ali da esquerda para a direita, vocês têm ali o Guilherme Farel, o João Calvino, o Teodoro de Beze e o John Knox. Então estão ali o retrato na cidade desses homens de fé, de oração, de piedade. Esses homens então, especialmente Calvino e Farel, que nós estamos agora falando sobre eles, começaram a reformar a igreja de Genebra. Eles redigiram uma confissão de fé, e aquela cidade tinha em torno de 10 mil habitantes. Eles começaram a ensinar aquelas pessoas as ideias da reforma, a Bíblia, pregação, e começaram a mostrar que as pessoas deveriam abandonar o pecado, abandonar a bebedice, o adultério, abandonar a imoralidade. E isso trouxe resistência na cidade. E eles, então, sofreram forte oposição. E eles foram expulsos. Escute o que eu vou dizer, é importante. Eles foram expulsos de Genebra. A cidade disse: a gente não quer você aqui. Podem sair daqui. Com as suas doutrinas, com seu zelo bíblico. A gente quer viver do nosso jeito. A gente quer viver da nossa forma. Expulsaram aqueles homens dali. E nesse tempo, Calvino vai então ir até Estraburgo, e lá ele encontrou a sua esposa. A esposa dele chamava Idelete, era uma viúva anabatista, e ela tinha um filho e uma filha, um casal, do primeiro casamento. Então, o Calvino, ele foi pai de coração, né? Dessas duas crianças do primeiro relacionamento dessa viúva. Calvino se casou com 31 anos, né? Talvez tenha alguém aqui na casa dos 30 que não casou ainda. Então, irmãos, calma, há esperança para você também, né? Calvino se casou com 31 anos. Só que foi muito triste, porque a mulher dele morreu com tuberculose. Morreu com tuberculose, e também ela perdeu um filho, um aborto. E isso trouxe muita tristeza para Calvino. Nessa vida amorosa, a vida sentimental, a vida dele nessa parte foi muito sofrida, né? Foi muito difícil. Perdeu o filho num aborto, e perdeu a esposa jovem. E aí Calvino nunca mais se casou, né? Ele viveu para Deus, vamos assim dizer. Ele disse: não vou me dedicar para a obra, né? Então ele não teve mais nenhuma família. E ele retorna para Genebra, irmãos. O Conselho Municipal de Genebra pediu que Calvino voltasse para Genebra. Pediu que ele retornasse. E ele ficou 10 meses, escute bem, relutando, pensando, orando. Ele disse: eu não vou voltar para lá. Aquela cidade me expulsou. Mas então ele decide, e ele entra naquela cidade em setembro de 1541. E nunca mais sai daquela cidade, e morre naquela cidade de Genebra. E Calvino então, ele se torna um sustentáculo daquela cidade, porque ele pregava domingo, pregava segunda, terça, pregava versículo por versículo da Bíblia, pregava capítulo por capítulo. Por exemplo, ele pega lá o livro de Daniel, ele ia capítulo 1, versículo por versículo pregando, capítulo 2, e ia livro por livro pregando expositivamente. Calvino pregava verso por verso, e as pessoas iam ouvi-lo. Olha aquela imagem, multidões ouvindo as pregações de Calvino. E Calvino agora então, foi como ele foi convidado para retornar, era respeitado. E na época da Reforma, nos dias da Reforma, havia muita perseguição, e muitas pessoas iam para Genebra, para lá encontrar exílio, encontrar proteção. Então tinha pessoas que vinham de várias regiões, franceses, pessoas da Escócia, da Inglaterra,
buscavam em Genebra proteção. E quem era o professor? João Calvino. João Calvino. Então as pessoas que estavam fugindo da perseguição protestante iam para Genebra. E lá tinham como professor o João Calvino. Calvino, além do seu legado bíblico, ele deixou um legado na área social, irmãos. Calvino sonhava em uma cidade modelo. Calvino sonhava com Genebra, uma cidade cristã, uma cidade que tivesse um bom sistema educacional, um bom sistema social. E olha algumas dos seus legados, das suas contribuições. Escute o que eu vou dizer. Calvino ensinava no púlpito que as pessoas tinham que dar assistência social aos pobres, aos necessitados, aos estrangeiros, porque vinha gente de fora. Calvino dizia que as pessoas tinham que ter visita médica. Escute bem, visita médica domiciliar. Ele ensinava isso. Calvino dizia que tinha que dar emprego às pessoas e capacitação profissional. Isso em 1500, irmãos. Calvino dizia que os reformadores, os líderes, os governadores, tinham que ser pessoas que deveriam ser simples. Deveriam ser pessoas que fossem exemplo de simplicidade. Que fossem pessoas que não fossem assim, você é um líder, você ganha 10 vezes mais do que o outro. Não, ganha igual. A mesma remuneração. Não é porque você é um político, você ganha um salário altíssimo e você é um funcionário que trabalha catando lixo na rua e você ganha uma miséria. Ele dizia que não era para ser assim. Todos deveriam ter algo que fosse compatível. Calvino deu tantas contribuições, ele falava sobre os empréstimos, dizendo que não poderiam exagerar, abusar nos juros dos empréstimos. Calvino também confrontou a escravidão. Calvino confrontou a bebedice e os bares da sua época. Calvino, quando ele morreu, deixou uma escola em Genebra, uma escola que tinha 1.200 alunos. E na universidade de Direito, Medicina e Teologia, 300 alunos. Então, olha o legado desse homem. Estudos. Quando a cidade de Genebra ela virou protestante, então muitos monastérios ou igrejas viraram escolas. E assim, aquelas crianças estavam sendo ensinadas. Então, a contribuição do Calvino é imensa para o pensamento da sua época. E ele deixou para nós o sistema que nós usamos aqui, que nós chamamos de igreja presbiteriana, que é o sistema representativo. Deixa eu explicar para você o que é isso. Na época de Calvino, a igreja era um modelo episcopal. Que episcopal? Era o papa, o bispo, mandava. E os outros obedeciam. E Calvino propôs um sistema diferente. Um sistema onde houvesse uma participação ativa da comunidade. Que as pessoas pudessem ter voz, pudessem eleger os seus líderes, pudessem votar. E Calvino não organizou só a igreja, organizou a cidade. Ele fez vereadores, prefeito, eleitos. Pessoas que tinham agora o poder de eleger, de votar. E assim, irmãos, Calvino, ele não é o fundador da igreja presbiteriana. Ele colocou um modelo de presbíteros, de representantes, e depois essa igreja que tinha presbíteros, tinha representantes, não era mais um que mandava, era uma liderança compartilhada. E depois isso foi sendo chamado, depois na Escócia, de presbiterianismo, pelo John Knox. Mas não era o nome presbiteriano, o nome era os presbíteros, que eram líderes ali nas suas comunidades. E é bom falar sobre o John Knox, que você vê lá que é contemporâneo, 1514 e 1572. E John Knox foi uma dessas pessoas que foram lá em Genebra, fugindo, e o professor dele foi Calvino. E ele aprendeu muito com Calvino, admirava muito Calvino. E o John Knox,
foi que levou as ideias para a Escócia do presbiterianismo, da igreja presbiteriana, da forma de organização representativa, né? Aí Calvino, John Knox, diz que enquanto Calvino pregava, o John Knox ouvia a pregação e John Knox escrevia embaixo da Bíblia notas, né? Por exemplo, Calvino está pregando sobre o livro de Mateus, e aí o John Knox e outras pessoas, especialmente John Knox, um de seus alunos, iam escrevendo a comentário bíblico. E assim, essas notas teológicas vinham do púlpito de Calvino. E assim ficou conhecida a Bíblia de Genebra. Eu até trouxe a minha Bíblia de Genebra, claro que não era essa na época, né? Não era essa Bíblia. Hoje essa Bíblia está muito mais desenvolvida, muitos mais notas, comentários, mas você vê aqui o nome da cidade Genebra, né? É a Bíblia de Estudo de Genebra, que veio lá dessa época, quando Calvino pregava e pessoas anotavam os comentários no rodapé. E hoje você tem talvez uma Bíblia nas suas mãos, que é uma Bíblia comentada, né? Uma Bíblia que tem notas de rodapé. O texto bíblico está lá, é indiscutível, mas existem comentários do texto bíblico. Isso facilita o estudo, a pesquisa. E assim, irmãos, a Bíblia de Genebra, ela ficou muito conhecida na época da Reforma, e foi usada por muitos reformadores, né? E inspirou muita gente também. Como eu disse, Calvino era um comentador das Escrituras. Calvino exerceu uma influência muito grande, comentando a Bíblia, explicando a Bíblia. Diz que tinha uma pessoa, lá o nome dele eu tenho aqui, Dennis Hagener, que ele ficava escrevendo enquanto Calvino pregava. Tem até um nome aqui, taquigrafia. Esse homem inventou um sistema chamado taquigrafia. Então, enquanto Calvino estava pregando, ele estava escrevendo. E um sermão de Calvino dava em torno de 6.000 palavras. E isso foi sendo impresso, foi sendo publicado. E Calvino então foi sendo conhecido em toda a região da Europa, da Reforma. As pessoas liam as suas pregações, os seus alunos iam para outras cidades, Alemanha, Escócia, Holanda, e essas pregações iam junto com a Bíblia de Genebra, e assim ele foi sendo útil na divulgação da palavra de Deus, tanto que quando teve sínodos, a Assembleia de Westminster, a Confissão de Fé de Westminster, Catecismo de Westminster, a pregação de Calvino foi base para muitos escritos dessa época. E Calvino escreveu muitos livros da Bíblia, está ali, você pode comprar também esses livros hoje. Calvino escreveu o comentário do livro de Salmos. Deixa eu falar para vocês no Novo Testamento. Calvino comentou a Bíblia, escreveu na sua época, comentário de Romanos, comentário das cartas de Paulo, todas, comentário do Novo Testamento, Atos, Evangelho. O único livro que Calvino não comentou, único livro, na realidade não é um, é 2 ou 3. Apocalipse, ele não escreveu um comentário de Apocalipse. Segunda e terceira carta de João, são bem pequenininhos, acho que são uma página da Bíblia. Segunda e terceira no Evangelho, cartas de João, lá no final da parte de Apocalipse. Ele não escreveu esses comentários no Novo Testamento. São 3 livros, Apocalipse, segunda e terceira João. O resto do Novo Testamento, Calvino escreveu um comentário bíblico de todos esses livros. Olha a mente desse homem. Porque hoje, né, irmãos, eu gosto de falar assim, hoje a gente tem, irmãos, Word, a gente tem computador, a gente tem luz elétrica, a gente tem internet, salva nas nuvens, imprime. Mas na época, irmãos, era muito mais difícil. Muito mais difícil. Então, é admirável a produção desse homem Calvino, o brilhantismo da sua mente. Não é fácil. Para a gente ler, irmãos, a gente ler a Bíblia já é difícil.
Lê. Imagine comentar. Comentar cada versículo, cada capítulo, cada tema. É uma mente realmente admirável. E no Antigo Testamento, ele escreveu também, não escreveu o Antigo Testamento inteiro, escreveu somente o Pentateuco, que é os 5 primeiros, Salmos, Isaías e Josué. Só foram esses livros do Antigo Testamento que Calvino escreveu. Calvino e os libertinos, como eu falei, já estou encerrando. Calvino, ele lutava por uma igreja santa, pura. E as pessoas eram muito liberais. As pessoas iam para a igreja e saíam da igreja e iam beber. As pessoas adulteravam, achavam que era normal. Dentro da igreja ter um homem com uma outra mulher casada. Isso era normal. Calvino diz não concordo. E tem uma cena, que é essa imagem que está aí, que esses homens chamados libertinos, eles chegam para tomar ceia. E eles chegam armados. Eles vão com espada. E falam, nós vamos tomar ceia hoje. E Calvino se posiciona diante da ceia, segura ali a imagem, o pão, o cálice, e fala exatamente o que está escrito aqui. Vocês podem esmagar as minhas mãos, vocês podem cortar os meus braços, podem tirar a minha vida, o meu sangue é de vocês, podem derramar, mas não me forçarão a dar coisas sagradas ao profano e desonrar a mesa do meu Deus. Então ficou marcada essa cena na vida de Calvino, nessa luta pela igreja ser uma igreja que levasse a sério o testemunho cristão, né, os valores da palavra de Deus, e não deixasse se envolver pela libertinagem, né, por ser uma igreja mundana, onde é crente no domingo e segunda está fazendo coisa errada. Não, ele disse, eu luto pela pureza da igreja. Essa foi uma bonita cena da vida de Calvino. E assim que Calvino morre novo, morre com 55 anos. Muitas pessoas aqui talvez tenham mais do que essa idade. Morreu jovem, 55 anos, no dia 27 de maio de 1564. Pediu que o seu velório fosse discreto, sem pompa, sem honra. Pediu que fosse sem homenagem, para que não obscurecesse a glória de Deus. E um dos seus emblemas, que aparece muito em seus livros, é essa imagem, essa frase. A frase está em inglês, ela é em latim. Em português fala assim: o meu coração te ofereço, ó Senhor, de modo pronto e sincero. O meu coração te ofereço, ó Senhor, de modo pronto e sincero. Em alguns livros dele, alguns comentários bíblicos, vai aparecer essa frase de dedicatória, de início, dizendo: Deus, eu te apresento o meu coração, a minha vida. Né? Então essa imagem ficou marcada na vida de Calvino, essa frase como se fosse um lema da sua vida. Irmãos, aqui eu encerro essa biografia. Como eu disse, não é fácil eu pregar aqui para vocês uma biografia. Talvez tenha pessoas que vão sair daqui dizendo assim: o pastor foi lá na igreja na presbiteriana, nem a Bíblia não leu. Falou de um homem, né? Mas não é essa a ideia. A gente está num mês tão importante, outubro, 500 anos da Reforma. Vale a pena a gente conhecer a vida de Lutero, a vida de Calvino. Não sei você, irmãos, mas esses homens me fazem arder muito mais o coração pela obra de Deus, pelo amor que eles tinham, pela dedicação que eles tinham na obra. Eles nos incentivam a ser um cristão melhor, mais dedicado. Então vale a pena a gente conhecer, e não tem só eles, tá? Tem tantos outros que você pode ler as biografias dos heróis da fé, tantos outros personagens na história da humanidade que deixaram um bonito legado. Eu quero encerrar esse estudo falando para vocês da principal área de Calvino, que às vezes é mal entendida, e fica uma briga, né? Calvinistas, arminianos. Eu estou fora dessa briga. Eu acho isso uma besteira. A gente fica brigando. Eu sou calvinista.
Ah, eu sou arminiano. Para, irmão, eu sou de Jesus. Não tem isso, não. Então é desnecessário. Né? E assim, eu aqui, nós somos presbiterianos, nós somos calvinistas, vamos assim dizer, né? Mas a gente prega, faz apelo, a gente sabe que a pessoa pode, né, assim, ela precisa dar um passo, a gente não fica aquele calvinismo radical que seus discípulos muitas vezes levaram, dizendo, não precisa nem pregar, os salvos já estão salvos, besteira. É besteira. Então a gente não precisa ficar nessa briga. O que nós temos que aprender com Calvino, que é o princípio básico da sua teologia, é a soberania de Deus. E eu quero encerrar, então, eu tenho aqui mais alguns minutos, eu quero encerrar com alguns versículos e algumas histórias bem rápidas, e vou concluir. O primeiro versículo que nos fala da soberania de Deus, está lá em Isaías. Será que a gente consegue ler? Está bem pequeno, né? Será que a gente consegue ler? Vamos tentar? Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Isaías 55, 8, 9. Então, esse versículo, irmãos, é um versículo que fala do quê? Da soberania de Deus. Deus é soberano. E eu quero contar algumas histórias bem rápidas aqui, vou encerrar. O rei e o súdito. Essa história nos ajuda a entender a soberania de Deus. O que essa história conta? O rei, que era ateu, que não acreditava em Deus, tinha um súdito, que era cristão. E quando o rei passava por algum problema, o súdito dizia, meu rei, confie em Deus, Deus é bom. Um dia, o rei foi pescar, foi caçar, e o súdito foi junto. E no meio da floresta, uma fera atacou o rei. O súdito conseguiu matar aquele animal, porém não conseguiu que o dedo da mão do rei fosse tirado, fosse perdido. O rei então, furioso pelo que havia acontecido, disse assim para o súdito, e agora? O que você me diz? Cadê o seu Deus? Cadê o seu Deus que não me livrou desse perigo? O servo então respondeu, meu rei, apesar de todas essas coisas, eu posso dizer que Deus quer sempre o seu bem. O rei ficou indignado com seu súdito. E por algum tempo, o rei saiu para caçar. O rei saiu para caçar e ao ser atacado por uma tribo de índios que comiam pessoas, colocaram o rei dentro de uma fornalha e fizeram um sacrifício. E quando iam queimar o rei, naquele sacrifício, naquele canibalismo, alguém disse assim, para, ele falta um dedo na mão dele. Isso aí é uma pessoa amaldiçoada, porque os deuses tiraram um dedo da sua mão, então se a gente comer ele vai fazer mal para a nossa tribo, soltem ele. Soltaram o rei. Assim, ao voltar para o palácio, o rei falou com seu servo, meu caro, Deus foi tão bom comigo, você nem imagina, estava dentro de um caldeirão, ia ser comido por aquelas pessoas. Como que Deus é bom? Eu acredito em Deus, o rei falou, mas uma coisa eu quero te perguntar, por que Deus permitiu que eu te prendesse? Por que Deus permitiu que eu fosse tão mal com você? Por que Deus permitiu? Ele falou assim, meu rei, se eu tivesse com você na caçada, e nós dois no caldeirão, você saía fora e eu era comido, porque meus dedos estão nas minhas mãos. Irmãos, soberania de Deus. A gente não entende. Por quê? Por quê? Por quê? Por que isso? Por que aquilo? Esse é um princípio de Calvino. Ele é soberano. Deus é soberano. Olha um versículo de Provérbios 16, 1. Vamos ler o que está escrito lá? O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Vem do Senhor.
Soberania de Deus. A segunda história, sorte ou azar. Já conhece a história. Um fazendeiro tinha 2 filhos. Um filho deu para um filho um pântano imprestável e para o outro deu um lugar melhor. Então disseram assim para aquele rapaz que pegou um pântano, disseram assim: rapaz, mas que azar que você tem, seu pai te deu pior terra. E ele respondeu assim, se isto é azar ou se isto é sorte, quem pode dizer? Vamos ler essa frase juntos? Se isto é azar ou se isto é sorte, quem pode dizer? Tá, então uma grande chuva veio e aquele pântano floresceu e assim ele colheu e comprou um bonito cavalo. Então os vizinhos falaram assim: mas que sorte a sua. O que o rapaz respondeu? Se isto é azar ou se isto é sorte, quem pode dizer? Porém um dia ele no seu cavalo feliz, com alegria com aquele cavalo, e aquele cavalo um dia vai embora, se perde. E as pessoas falam: mas como você é azarado, rapaz, você perdeu o seu cavalo. O que ele respondeu? Falem aí, vai. Se isto é azar ou isto é sorte, quem pode dizer? E aí ele saiu procurando o cavalo, e encontrou não só o cavalo dele, mas um monte de cavalo junto. E ele pegou todos aqueles cavalos e trouxe para casa. Aí o vizinho falou: mas você tem sorte, hein, rapaz, você é sortudo, hein? O que ele respondeu? Se isto é azar ou se isto é sorte, quem poderá dizer? Então ele cavalgando agora com os seus vários cavalos, ele cai do cavalo, quebra a perna. O vizinho fala: mas você é muito azarado. O que ele fala para o vizinho? Se isto é azar ou se isto é sorte, quem pode dizer? Mas aí teve uma guerra, e ele não foi para a guerra, porque ele estava com a perna engessada. E o vizinho falou: mas você é sortudo, hein, cara? Irmãos, essa história podia continuar, e continuar, e continuar. Essa história nos fala que, quem pode dizer? Deus é soberano, irmãos. Como podemos dizer que se isso realmente é uma tragédia em nossa vida? A gente não sabe. Ele nos guia, Ele nos guarda, Ele nos protege. Isso é uma doutrina da soberania de Deus. Mais um versículo aqui, vamos ler lá? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, irmãos, é muito bonita a doutrina da soberania de Deus. Eu quero concluir com essa história. A cabana queimada, um homem temente a Deus fez uma viagem de avião. Enquanto passava sobre o mar, o avião teve uma pane, o avião caiu no oceano, mas ele sobreviveu, e ele conseguiu boiar, chegou numa ilha deserta, começou a comer peixes, ervas, derrubou árvores, construiu uma casinha para ele, uma única casinha, paus, folhas. Mas um dia ele está pescando, e quando ele volta da pescaria, ele vê a sua pequena cabaninha pegando fogo. Ele fala: meu Deus, cadê você, Deus? Eu já caí de avião, eu já estou aqui longe da minha família, não tenho celular, não tenho WhatsApp, não tenho nada aqui. Agora a minha cabana queimou, não tenho nada. E de repente chega ajuda. E o pessoal fala assim: você fez fumaça? Você fez algum sinal de fumaça para chamar a nossa atenção? Ele: fumaça? Foi a minha cabana que queimou. Irmãos, isso é um mistério da soberania de Deus. A gente não consegue compreender. E eu encerro agora definitivamente. Vamos ler aquela frase que está lá? Creio tranquilamente na soberania de Deus. Então, irmãos, tudo coopera para o nosso bem. A gente precisa descansar, confiar. Esse é um grande legado do pensamento de Calvino. A soberania de Deus. Ele lendo as cartas de Efésios, as cartas de Paulo, ele vê ali Deus falando da sua soberania. É isso que nós temos que guardar do pensamento de Calvino. Porque olha, Deus, Ele põe e Ele dispõe. Deus faz e desfaz. Deus dá origem e dá sumiço. Deus é dono de tudo. É o Rei dos Reis. E a sua soberania é intocável. Deus tem misericórdia de quem quer. Ele escolhe quem quer. Lembra de Davi, irmãos? Davizinho, o pai dele lá, o Jessé, mostra os irmãos. E Deus fala: eu não olho para a aparência, eu olho para o coração. Deus é soberano. Deus não pede conselho, não realiza plebiscito
plebiscito, ele pensa sozinho, Deus resolve, senão ele não seria Deus, irmãos. Ele é Deus. E eu não chamaria de Deus se ele não fosse soberano. Ele seria muito pequeno, ele seria meio insemelhante. Mas por eu crer na soberania de Deus, eu respeito os meus limites, eu me submeto à sua vontade. Deus é o meu Senhor, eu sou o servo, Ele é o meu comandante, eu sou o comandado. A Ele eu me curvo, a Ele eu me dobro, a Ele eu ponho o meu rosto no chão. Deus é soberano. Amém? Vamos orar, feche teus olhos.